Irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Temos acompanhado desde o início desta semana o ciclo de Moisés, na reflexão no livro do Êxodo. Hoje, depois da experiência da teofania no deserto, no Horebe, e do chamado feito pelo Senhor a Moisés, fica claro que Moisés dá o seu sim. Toda vocação e relato de vocação na Sagrada Escritura envolve sempre da parte do Senhor uma proposta que aguarda uma resposta. Moisés dá o seu sim, mas assim como acontece com Maria, que, por exemplo, coloca diante do anjo uma questão acerca de como isso poderia acontecer se ela não conhece ou não conhecia o homem o suficiente para se unir a este homem e ter com ele um filho. Da mesma forma, Moisés, já diante de uma experiência frustrada de tentativa de libertação do hebreu da opressão do egípcio, que teve como saldo final o assassinato e o ocultamento do corpo do egípcio, e depois a própria reação dos hebreus que perguntaram a Moisés: quem foi que te constituiu nosso defensor, nosso juiz ou árbitro entre nós? Ou seja, Moisés, depois dessa primeira experiência ou tentativa de libertação frustrada, se vê diante da dificuldade do que dizer ao povo para que, de fato, o povo abrace e reconheça nele a autoridade do libertador enviado pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó para tirar o povo hebreu da opressão do Egito. O Senhor diz, revela o seu nome, que tem tanto um sentido de revelação da imanência divina, da intimidade divina, quanto também o sentido da revelação do modus operandi, do agir de Deus. Quando ele diz eu sou aquele que é, ele diz que ele é aquele que tem na mão o ser de todas as coisas. Então tem um sentido aí que é metafísico, ou seja, um sentido ligado à própria essência divina, à imanência divina. Mas ao mesmo tempo eu sou aquele que é, significa aquele que mantém todas as coisas no seu ser, na sua existência, que confere às coisas, portanto, consistência, sentido e razão de existência. Aqui ele já revela um pouco em relação a nós, quem ele seja. Então é parte do modus operandi da economia divina que está revelada também neste nome. Fica claro para nós ali, então, diante deste texto, que Moisés vai munido da autoridade de ter recebido a revelação da própria intimidade, da certeza do agir de Deus. Ele é aquele que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui imediatamente, já se faz uma referência à experiência histórica, ao credo histórico do tema da promessa, mas também está claro ali que ele é aquele, conforme prometido a Moisés, que tiraria das garras do faraó aquele povo, o que já foi adiantado a Moisés, que mesmo tendo ele se colocado na presença do faraó para pedir que o povo hebreu deixe partir, que esse processo não se daria de maneira tão simples, que o faraó não permitiria e que isso traria algumas consequências duras da revelação do poder da vontade salvífica do Senhor, Deus dos patriarcas, que com sinais e prodígios libertaria o povo daquela situação de opressão. Vamos colocar hoje diante do Senhor essa intimidade que Ele partilha conosco, nosso acesso ao nome dEle. Ele é aquele que é, e o sentido da revelação desse nome para a nossa história e para a nossa fé. Aquele que nos mantém nas coisas, aquele que mantém, que é providente,
aquele que sustenta a nossa vida, aquele que mantém no ser nossa existência, é também o Deus de nossa história, como para o povo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que a intimidade divina nos permita ir adiante, enfrentar desafios, superar dificuldades e saber que a intimidade divina é sempre também muito ligada à nossa caminhada histórica. Deus abençoe a todos, um dia de paz.